Estamos de volta com o nosso Vivendo Aprendendo de hoje, o nosso programa de entrevistas, aquele papo descontraído, uma conversa com gente da nossa região. Hoje recebemos uma presença muito especial, o Alexandre Kiref, que foi presidente da Sociedade Rural do Paraná. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso programa. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu estar aqui com você, Flávio. É um prazer ter você aqui. Você foi presidente da Sociedade Rural, é uma pessoa aqui da nossa região. Qual que é a tua história, Alexandre? Olha, nós chegamos... Eu não sou nascido aqui. Não é nascido aqui na região? Todo mundo acha que eu sou londrinense, e não é verdade. Eu nasci em Marília. Família, toda a origem da minha família é ligada ao café. Meu pai nasceu em Guaxupé, eu nasci em Marília e depois viemos aqui para o norte do Paraná, onde, evidentemente, atraídos ou motivados pelo café, que era a matriz econômica da nossa região. Todo esse eixo aqui, desde o noroeste do estado até o norte velho, foi tudo o café que trouxe, café, né? Aliás, o café que construiu a riqueza e os passos iniciais dessa pujança que a gente vê aqui em Maringá, que a gente vê em Londrina, que a gente vê em toda essa região norte. É uma região que é formada de imigrantes, né? Que vieram querendo construir uma nova história, né? Eu tenho 4 avós estrangeiros. 4 avós estrangeiros? Eu sou neto de russo, que casou com uma italiana, e esses são os pais do meu pai. E depois um avô espanhol que casou com uma portuguesa, que são os pais da minha mãe. Então você vê que é exatamente isso. É o retrato nosso, né? A gente eu também, a minha ascendência é de um lado espanhola, do outro português, aí com umas outras misturas ali, mas principalmente português e espanhol, como acho que muita gente que está aqui na nossa região. Até Lopes, né? Lopes Kiref. Kiref, né? 2 E's, 2 F's, né? Isso, de russo, exatamente. E Furlaneto, sou Furlaneto na parte italiana. Mas não está no teu Não está no nome, né? Mas é Furlaneto. É um retrato da nossa região. Nossa, isso aí a gente... Até a gente, sobre essa questão do café, a gente teve um pessoal aqui de Marialva contando como é que começou a uva. A uva começou também por uma crise pós-café, né? Verdade, que eles tiveram que se reinventar. O teu vínculo é um vínculo muito forte com a terra, com a agricultura, com a pecuária. Essa foi a área que vocês, enquanto família, né? Exato. Também houve uma diversificação, né? O comércio fez parte da nossa vida, o transporte. Aqui em Maringá, a concessionária Scania, há tantos anos aqui, ela é da família nossa, né? O PB Lopes é Pedro Barbosa Lopes, é meu tio, e no tempo de Irmãos Lopes fazia parte de uma sociedade familiar. Então, sempre teve também essa diversificação, essa participação no comércio, na prestação de serviços, mas a terra sempre foi o maior vínculo e é em função disso que acabei me tornando presidente da Sociedade Rural do Paraná, promovendo a exposição de Londrina, que é exatamente o modelo dessa grandiosa Expo Ingá, né? A exposição de Maringá é um modelo de exposições e Londrina tem uma similaridade com ela. E acaba as duas se ajudando, né? Você comentou que muitas ideias também que Maringá hoje tem utilizado também são partilhadas por Londrina e vice-versa. Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala das feiras, que não são em datas que conflitam, elas acabam se complementando de certa forma, né? Se complementam, poderiam até se complementar mais, mas elas já se complementam, até porque tem muitos sócios que são os mesmos, né? Que são sócios da Sociedade Rural aqui de Maringá, da Sociedade Rural do Paraná. Então, existe um quadro de sócios que se sobrepõe. E isso aí torna todo muito próximo, muito integrado. E é uma beleza, né? Porque eu vou falar para você, e na minha opinião, são as 2 exposições mais interessantes do Brasil. Exposições agropecuárias. É a de Londrina e a de Maringá. Porque elas, além de apresentar muita qualidade sob o ponto de vista de pecuária, promover grandes leilões, julgamentos, também um parque de máquinas importante, tem gente. Tem público, tem público, aquela interação da cidade com o campo, o pessoal da cidade percebendo o que o pessoal do campo está fazendo, o pessoal do campo ouvindo qual que é a expectativa que a cidade tem da produção do campo. Então, essa integração que é característica da nossa região, que é o que fez a pujança de uma cidade que nem Maringá, é porque sempre houve essa integração entre aquilo que se produz na terra e aquilo que se faz nas cidades. Até porque muita gente que acaba saindo desse segmento, né, da questão ou integrando junto à sua atividade agrícola ou pecuária com outras atividades comerciais, e aí foi o que promoveu todo, né, era o agricultor que em algum momento quis abrir aqui nós tivemos já uma pessoa que começou uma empresa de confecção, já tem uma empresa muito de ação nacional, mas vieram da agricultura, né? Então acho que isso é a raiz, né? Como é que você vê isso, assim? Você que foi criado na nossa região, né? Eu acho que é interessante a gente, às vezes, olhar para trás e ver essas experiências. Como é que você viu? Porque você foi criado em Londrina, aqui na região, também curso, estudou por aqui. Como é que foi isso? É sempre muito próximo, né? A gente... porque os interesses são muito parecidos, não é mesmo?
toda essa região tem interesses muito claros. Quando a gente vê a vontade de desenvolvimento que existe todas as cidades, todas as cidades, todo mundo querendo promover o desenvolvimento, tornar a nossa região norte do Paraná um diferencial, inclusive em termos nacionais e internacionais. Você vê a Terra Roxa, a ONG Terra Roxa Desenvolvimento, que promove a atração de investimentos para o norte do Paraná. Tudo isso é muito parecido, está dentro do perfil de todas as pessoas que nascem e vivem aqui na nossa região. E é por isso que tem desenvolvimentos similares. Eu entendo dessa maneira. Você tocou numa coisa, que a gente volta e meia tem essa discussão. Às vezes eu vejo pessoas, a gente vê dentro de sala de aula, umas conversas, porque o pessoal em Rolândia é diferente do pessoal de Apucarana, que é diferente do pessoal de Maringá, que é diferente do pessoal de Londrina. Mas quando você vai analisar, você vê assim, as pessoas são muito parecidas, porque a nossa origem é parecida. Exatamente. Né? A região tem a mesma idade, quer dizer, não é assim, uma cidade que ficou lá 200 anos de um jeito e... Então, todas foram plantadas, tem toda a ação da companhia, né? O processo colonizatório foi idêntico, quer dizer, você tem uma matriz de pessoas, de etnias. Exato. Às vezes eu acho que quando as pessoas falam essa diferença, é ruim, porque às vezes acaba sendo uma desculpa para afastar, ao invés de aproximar, né? Mas isso aí só tinha sentido no tempo do futebol mesmo, né? Tinha o Grêmio, o Tubarão, e o Galo e o Tubarão se pegando, isso está superado. O setor empresarial, a gente percebe que já interage de maneira muito harmônica, apesar de haver ainda a possibilidade de um crescimento muito maior. As lideranças políticas mais e mais se aproximam, percebemos isso nitidamente, inclusive nos processos eleitorais últimos aí que tivemos em Londrina, lá no processo da escolha do prefeito, as lideranças de Maringá participando ativamente, e também agora nesse processo de sucessão no nosso estado, né, no governo do estado do Paraná, todo mundo atuando em conjunto, porque, como eu repito, os interesses são similares. E essa diferenciação entre cidades, eu acho que isso é coisa do passado. Eu vejo que quem defende isso não conhece a realidade, né? Porque, assim, de fato, a questão do futebol foi de onde originou. Mas aí pode. E era lá atrás, né? Hoje, assim, a gente até brinca, né? Hoje, infelizmente, as duas cidades estão sem time de futebol competitivo, né? Incrível, né? E a gente viu aí uma tentativa em Maringá, uns 2, 3 anos atrás, e acabou não vingando, infelizmente, também Londrina lutando, mas eu vejo assim, na questão empresarial, isso já está, o que acontece? Às vezes, esses dias eu fui numa churrascaria em Londrina e o dono que toca lá era funcionário de uma empresa aqui, de uma outra churrascaria que foi para lá para ajudar o parente, e aí ele falou, mas a minha irmã está de volta em Maringá, quer dizer, essa comunicação é muito forte. Você sabe que eu me casei por causa do empreendedorismo de um maringaense, que foi lá em Londrina e montou a Kalahari. Lembra da antiga casa noturna que tinha aqui, a Kalahari? Contemporânea nossa aí, né? Exatamente. E daí colocou lá a Kalahari, virou o ponto de encontro de todo o pessoal da nossa geração. E era lá e era aqui, né? As duas Kalaharis. Exato, e era bacana. A gente vinha aqui em Maringá, depois recebia o pessoal lá. E eu me casei, conheci minha mulher lá, e me casei com ela e constituí família, 20 anos de casado já. Nossa. E por causa do maringaense. Mas o maringaense. Isso é importante a gente lembrar, né? Que essa história ela é muito parecida. Eu acho que agora que a gente começa a ver isso, a gente começa a ver que há muita possibilidade de melhorar, inclusive. Né? Verdade. Eu me lembro de um fato específico, quando Londrina estava tentando trazer a SAP, foi uma história muito interessante até, que é aquela empresa, uma multinacional imensa, iam gerar 2.000 empregos. E a empresa ficou entre duas cidades no Brasil, Novo Hamburgo e Londrina. Foi uma série de análises e tal. E eu, na época, era secretário aqui dos comércios, a gente foi lá com um grupo daqui, levou gente do Sesumar, gente da UEM, levamos umas 3 pessoas junto para falar, olha, Maringá apoia que a empresa venha para Londrina. Porque uma empresa com 2.000 empregos lá, é bom para nós aqui? É bom, porque tem vários reflexos, é gente que pode ir para lá, é outras filiais que vêm para cá, né? Acho que essa visão é a visão que você também tem, né? Hoje a gente